Paulo trata sobre os papéis da família, primeiro tratando do marido e da mulher. Ele diz que o papel do homem é a liderança amorosa. Por quê? Porque ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. E esse amor é um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que pensa no outro antes de pensar em si mesmo, é um amor que se sacrifica, é um amor que se humilha, é o amor humilde de Cristo que lavou os pés dos discípulos. Mas a Bíblia também fala do papel da mulher, e o papel da mulher é a submissão prazerosa. Você vê aí a partir do versículo de número 22 a 24, Paulo fala que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher também esteja sujeita ao seu marido. E o interessante é que tanto o papel do marido quanto o papel da esposa tem como fundamento o nosso temor e sujeição a Cristo. Cristo é a pedra de toque para que todos esses papéis funcionem bem. Eu cheguei a dizer semana passada que sem a nossa sujeição a Cristo como cristãos, é muito difícil você colocar esse papel na prática na sua casa. Porque, por exemplo, se a esposa não se sujeita a Cristo, ela não vai se sujeitar ao seu marido. E se o marido também, por outro lado, não se sujeitar a Cristo, amando a Cristo e se sujeitando como servo de Cristo, ele também não vai amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Então todos esses papéis, eles só funcionam como devem funcionar em Cristo. É por isso, viu gente, que a gente não pode exigir de casais o que eles não podem dar, tá bom? Não exijam das pessoas que não têm Cristo o que eles não podem oferecer, porque eles não podem oferecer isso. Isso só acontece em Cristo Jesus. Só quando há sujeição do marido e da esposa a Cristo, é que há a possibilidade desses papéis acontecerem dentro de casa. Porque às vezes a gente vira um crente chato, um crente exigente, um crente julgador, que julgam as pessoas, exigem que elas tomem uma atitude, só que elas não têm condições de tomar essa atitude, porque esses papéis são em Cristo. E quando Cristo é o centro, quando Cristo é Senhor da nossa vida, é que a gente se submete e faz prazerosamente os papéis no casamento. O interessante é que agora o apóstolo Paulo fala dos papéis no lar, mas da relação de pais e filhos. Veja que coisa interessante. Primeiro ele fala dos papéis no lar, marido e esposa. Depois ele fala dos papéis no lar, pais e filhos. E depois ele fala dos papéis no trabalho, os empregadores e os seus trabalhadores. E ele termina esse bloco exatamente no versículo de número 9 do capítulo 6. Mas vamos ler o texto, capítulo 6, versículo 1 a 4, e eu quero ficar com ele essa noite para não me delongar muito. O texto agora fala sobre os papéis no lar, mas na relação de pais e filhos. Antes da gente ler o texto, quero dizer que hoje é um grande desafio criar filhos. É um desafio imenso. É muito mais difícil do que no passado. Eu sou um homem do tempo passado, né? Para você ter uma ideia, o pastor Luciano viveu o tempo que não tinha internet. Você já pensou viver sem internet? Você já pensou nisso? Pois é, eu vivi sem internet. E vou dizer uma coisa para você, era muito feliz. Obrigado. Mas hoje parece que a gente não consegue mais se enxergar sem internet. Eu estava em casa, tomei um banho, sentei um pouco em frente à televisão, e Maringá parece uma roça grande, que quando chove acaba tudo. E às vezes a internet cai. E aí eu estava assistindo, né, a minha televisão, porque antigamente também você não precisava de internet para ver televisão. Olha que coisa absurda. Hoje você precisa de internet para ver televisão. Antigamente você punha uma antena na sua casa, ligava a sua televisão, e se a televisão tivesse ruim, você subia no telhado e ficava mexendo na antena para melhorar a imagem. Mas hoje, irmãos, a internet está em todo lugar, e de repente teve um pico na internet. E aí o filme que eu estava vendo lá na TV, começou a rodar a bolinha, conexão interrompida. Eu brinquei com a Tereza, falei, meu bem, tá vendo aí? Você consegue imaginar a sua vida hoje sem internet?
Mas eu vivi, irmãos, 16 anos da minha vida sem internet. A internet é da década de 80, sabia disso? A internet começou a funcionar, a ser descoberta, né, na década de 80. Até lá não tinha internet. Você imagina a sua vida sem um telefone celular? Você imagina hoje? Tem gente que quando o telefone celular cai ou estraga, o sujeito entra em parafuso, que ele não consegue viver sem um celular, a vida inteira dele está no celular. Você acredita num negócio desse? Mas o pastor é do tempo onde a gente conversava com os outros de orelhão, tá bom? A gente comprava ficha, porque a linha telefônica era muito cara, e só gente rico tinha linha telefônica, não é? O senhor Eliseu também lembra disso, porque isso tudo também é do tempo dele, né? Talvez vocês não lembrem disso, mas naquele tempo era muito mais fácil, irmãos, criar filhos. Sabe por quê? Porque as distrações eram menores. Eu confesso a vocês que hoje é muito mais difícil. Eu sei porque eu criei uma. E me lembro como eu fui criado pelos meus pais que não eram crentes. E como era muito mais fácil criar os filhos no passado, porque as distrações e os apelos do mundo eram muito menores. As crianças não tinham acesso à telinha com facilidade. Hoje está aí as crianças com o celular na mão. Inclusive tem um livro muito interessante que eu queria indicar para vocês hoje. Chama-se A Geração Ansiosa. É o livro de um autor secular. O pessoal que mexe com casais precisa comprar esse livro e ler. É um pesquisador dos Estados Unidos. O livro foi publicado em português, mas ele é um americano. A Geração Ansiosa é um best-seller que está aí mexendo com todo mundo, porque ele nesse livro escreve o que a mídia de hoje com celulares e tudo que está oferecendo aí está causando nas crianças. Leia esse livro. O perigo que é das crianças já começarem a ter crises de depressão e ansiedades bem novos por causa da tecnologia sendo usada de forma equivocada. Leiam esse livro. Chama-se A Geração Ansiosa. Mas, irmãos, eu digo isso porque a Bíblia trata sobre a relação dos pais e filhos e muitas outras coisas, né? Hoje a pressão, por exemplo, para você manter a sua família, ganhar um salário plausível para criar sua família com dignidade aumentou muito, né? No passado, os homens trabalhavam, as mulheres cuidavam da casa. No passado, a vida era mais simples. No passado, os apelos, as pressões pela conquista, por ter um bom salário, por manter a sua família com dignidade, eram muito menores. Os gastos familiares no passado eram muito menores. Hoje, irmãos, as exigências são gigantescas, e aí o marido tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, às vezes o marido tem 2 trabalhos, às vezes a esposa tem 1 trabalho ou 2, e a criação de filhos, irmãos, muitas vezes fica relegada a um segundo plano, por causa da pressão social e das exigências da nossa sociedade com respeito à carreira, ao dinheiro, ao status, ao poder, à influência, ao interesse. Por isso que eu digo, sem sombra de dúvida, de alguém que viveu antes de todas essas coisas, que lá atrás a gente tinha uma vida mais simples. A gente criava os filhos com mais facilidade. A gente não tinha acesso a tantas coisas. Não era um mercado tão exigente como o nosso. Para você ter uma ideia, a televisão da minha casa era preto e branco com plástico. Você lembra dessa televisão preto e branco com plástico colorido? Você não é seu tempo não, né, João? É, porque a televisão a cores, irmãos, é algo também relativamente novo, sabia disso? A gente querendo ter uma televisão a cores e não conseguindo, a gente tinha uma televisão que era preto e branco, comprava um plástico colorido e aí a imagem ficava colorida. Olha que coisa bela. É, irmãos, hoje parece até piada, né? Mas é verdade. A vida era muito simples. E a gente vê hoje, irmãos, que a nossa sociedade está padecendo muito
dessas exigências tecnológicas e pessoais, e quem está padecendo isso realmente vai ser a próxima geração dos nossos filhos. E esse texto fala um pouco sobre isso para equilibrar a coisa e para a gente pelo menos não desprezar aquilo que realmente é importante em troca de um prato de lentilha, que infelizmente é o que muita gente está fazendo. Troca o essencial por aquilo que é periférico e lá na frente está sofrendo as consequências dos seus atos. Olha o que diz o texto. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ele diz agora sobre os papéis. Ele começa sobre os filhos. Ele começa falando qual o papel do filho no lar. O filho de uma família cristã. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Veja, irmãos, a coisa bonita é que o marido lidera no Senhor. A mulher se submete no Senhor. E os filhos obedecem no Senhor. Olha que coisa interessante. Aí você já pode ter um vislumbre da razão pela qual a nossa sociedade ninguém obedece ninguém. Porque a base da obediência é um coração obediente ao Senhor. Se não há essa obediência prazerosa para com o meu Deus, eu não vou querer obedecer às autoridades constituídas. Você vê, por exemplo, irmãos, o pastor Luciano deu aula. Eu dei aula muitos anos na minha vida. E eu dei aula, viu, meu presbítero, em escola secular. Eu teve uma vez, viu, meninos, vou contar um pouquinho aqui. Esta é sua vida. Teve uma vez que eu trabalhava na minha profissão de agrônomo e a empresa que eu trabalhava fechou por causa daquele presidente Fernando Collor de Mello. Lembra do Collor de Mello? Lembra que ele confiscou o seu dinheirinho que estava lá na poupança? Lembra quando ele reteve todas as torneiras de financiamentos dos bancos? Muita gente quebrou e muita empresa fechou as portas. E uma das empresas que fecharam as portas era a empresa que eu trabalhava, lá na cidade de Unai, na divisa com Goiás, fazendo projetos de irrigação de pivô central, porque eu sou um engenheiro agrônomo de profissão. E o interessante é que eu tive que voltar para a casa da minha mãe, viu, Gigi? Voltei para dentro da casa da minha mãe. Claro, eu ia para onde? Não consegui novo emprego. E aí liguei para a mamãe e falei, mamãe, tem um feijãozinho quentinho aí para mim, que eu tô igual o Lulu Santos, eu estou voltando para casa. E aí eu voltei para casa, irmãos, e aí comecei a procurar emprego em Ubá de agrônomo, não existia, estava tudo ruim, confiscado, não tinha dinheiro. O que eu fui fazer? Fui dar aula. Entrei num cursinho e peguei algumas aulas, vocês não vão rir não, tá? De física e de química. Porque eu sempre gostei dessas coisas de gente doida. Eu sempre gostei de física, de química e muito de biologia. E eu comecei a dar aula de química e física, de cursinho. Mas, irmãos, eu confesso a vocês que dificuldade que eu tive. Ninguém respeitava a gente. As pessoas debochavam da gente. Os alunos levantavam na sala de aula e confrontavam a gente. E eu fiquei tão triste com aquilo, irmãos, porque eu me lembro no tempo que eu era criança na escola, que antes da gente entrar na sala de aula, a gente tinha que perfilar no pátio da escola, cantar o hino nacional e rezar o Pai Nosso. E quando a gente entrava na sala, irmãos, a gente não podia sentar antes da professora entrar. E a gente só sentava quando ela entrava e sentava. Como a gente respeitava e amava as professoras. Eu tive uma professora, irmãos, lembro dela até hoje, o nome dela eu nunca vou esquecer, a dona Zenaide. Dona Zenaide foi minha professora no 4º ano primário. Pastor, como é que o senhor lembra disso? Claro, eu sou bem novo, então aconteceu há pouco tempo atrás. Mas eu lembro da dona Zenaide como se fosse hoje, irmãos. No 4º ano primário, eu, menino, como eu amava a dona Zenaide, eu tinha um respeito lascado por ela, mas eu amava a dona Zenaide. Como eu aprendi com aquela mulher hoje, irmãos. Hoje está uma vergonha as nossas escolas.
Hoje está uma vergonha o sistema educacional brasileiro. As pessoas não obedecem mais às autoridades constituídas e superiores. Antigamente nós entrávamos em casa e a primeira coisa que a gente dizia era: benção, pai. Benção, mãe. Você lembra disso? Você tem visto isso hoje acontecer? Eu me lembro, irmãos, meus pais, nós íamos passar férias em São Francisco do Sul, aqui, ó, que é a minha segunda cidade do coração, né? Todas as férias nós íamos para São Chico, porque a família do meu pai era toda de São Chico. E a gente saía lá de Ubá, viu? Igual vocês doidos fizeram. Saí lá de Maringá para caçar Caldas Novas, só gente meio doida que faz isso. Eu saía lá de Ubá, irmãos, ia lá para São Chico, 1.350 quilômetros de Fusca. Ai, irmãos, era um negócio terrível. Papai, mamãe, 3 meninos atrás. A gente ia para São Francisco do Sul, para a casa do meu avô, Pedro, você que é advogado. Vovô era juiz de direito. E ele tinha 3 filhos, um deles era o meu pai. E a gente ia para a casa dele, passar férias, e ficava na casa dele em São Francisco. Ele tinha um sobrado bonito, hoje está tombado lá em São Francisco, a fachada da casa dele. E ele tinha o papai, o meu tio César e o meu tio Bira, homens feitos, irmãos, barbados, com filhos. Eu ficava assim encantado, porque quando eles entravam na casa, meu avô, eu me lembro bem, ele estava sentado vendo televisão, todos eles, irmãos, homens velhos. Eles chegavam na sala: bênção, pai. E o pai esticava a mão, beijava a mão. O vovô falava assim: Deus te abençoe, meu filho. Não era criança não, irmãos, adulto. E eu achava aquilo o máximo. Eu falava assim: também vou fazer isso. E aí quando eu vi o vovô, irmãos, aquela figura, né, juiz, eu chegava perto dele: benção, vovô. Eu beijava a mão dele. Aquilo, irmãos, era o mundo dos nossos dias. Como parece distante, né, de nós. As salas de aula hoje são uma completa balbúrdia. Os jovens hoje não obedecem mais a ninguém. Eles parecem que são donos dos seus próprios narizes. Afrontam os professores, afrontam os pais, afrontam as autoridades superiores. E não são só os jovens, não. Muitos de nós também. Que não fomos criados dentro dessa cosmovisão bonita de obediência e respeito. Mas a palavra de Deus, irmãos, é diferente. Olha o que diz o texto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O papel, irmãos, fundamental dos filhos é obedecer os pais. Quando Paulo diz que isso é justo, porque isso é uma lei natural, é algo natural. É justo no sentido de que segue o curso natural. O filho, ele tem por obrigação solene diante de Deus de obedecer os seus pais. É natural. O inverso é que é antinatural. A desobediência, irmãos, que é uma afronta. E o interessante é que a desobediência aos pais, na Bíblia, é um sinal gritante da decadência moral da nossa sociedade. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Rapidamente, eu não vou pedir para você ficar abrindo muito texto, não, mas este a gente tem que ler. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, da decadência moral e espiritual do Império Romano daquela época. E no capítulo 1, no versículo de número 28, veja o que o apóstolo Paulo fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja que tudo acontece de mal porque o homem despreza o quê? O conhecimento de Deus. Verso 29, cheios de toda... Agora veja a consequência disso. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventor de males, desobedientes aos pais. O interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala da corrupção dos últimos tempos, o apóstolo Paulo também mostra a Timóteo que a desobediência aos pais é um dos sinais da decadência moral da sociedade. Olha o que Paulo diz no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e por aí vai. Quando o apóstolo Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a ordem natural das coisas é que os filhos obedeçam os pais. Quando eles não obedecem, isso é um indicativo da decadência moral da família e da sociedade. Portanto, querido, esse é o mandato. Um mandato de amor para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. O interessante é que é no Senhor. O jovem que desconecta o seu coração de Deus e das coisas de Deus, dificilmente ele vai obedecer de forma amorosa, prazerosa e voluntária aos seus pais. A obediência é no Senhor. É por isso que os pais têm que dar bom exemplo dos seus filhos, deles também estarem conectados com o Senhor, porque aí, querido, a obediência vai ser uma coisa natural na sua casa. Até hoje, eu tenho 60 anos de idade, vou fazer 61 agora, dia 21 de fevereiro, viu, gente? Guarda aí a data. Até hoje, irmãos, eu sou obediente à minha mãe. Se a minha mãe falar alto comigo, eu fico murchinho, entende? E não só a minha mãe, eu preciso obedecer àqueles que estão acima de mim, autoridades constituídas acima de mim. A gente precisa obedecer, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós somos servos de Cristo e somos servos uns dos outros. E se há uma autoridade constituída sobre mim, é prazeroso e agrada ao coração de Deus a sua obediência. E você precisa primeiro ser obediente ao Senhor Jesus. O interessante é que a obediência, em segundo lugar, honrosa, né, aos pais, porque essa obediência não é aquela coisa... Você já viu isso? Você manda um menino fazer um negócio, aí ele sai bufando. Eu sei como é que é essas coisas. O bufar faz parte da natureza humana. Mas é essa obediência que o filho, no fundo, entende que ele deve aos pais, porque ele sabe que os pais estão fazendo por ele o melhor. E essa obediência tem que ser eivada com algumas virtudes, como o amor, a honra e o respeito. Hoje em dia isso tem se perdido. Hoje em dia a gente perdeu o respeito por quem merece o nosso respeito. E aí, cara, beleza? Tudo bem. Eu acho que a gente vive numa sociedade informal. O Revelu é um homem informal, né? Mas tudo tem limite, não é? Eu garanto que se você entrar numa sala de um juiz para pleitear uma causa, você não vai entrar na sala e falar assim: e aí, cara, beleza? Não vai. Eu tenho certeza que você vai colocar uma roupinha de ver Deus, aquela bonita. Eu tenho certeza que você vai aprumar o corpo. Eu tenho certeza que você vai ensaiar uns negócios lá para falar com ele. Porque se você falar com ele de qualquer forma, ele manda você para fora na hora. É ou não é? Por isso, a obediência dos filhos aos pais, viu, gente? Na Bíblia, ela vem acompanhada de 3 coisas. Obediência tem a ver com a honra, você honrar os seus pais. Tem a ver com amor
de você amar os seus pais. E tem a ver com respeito, de você respeitar os seus pais. E o interessante é que esse texto, no versículo de número 2 e 3, ele fala sobre isso. Olha o que diz o texto: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa bonita, irmão. Vocês sabem que a lei de Moisés foi dada ao homem com 2 tábuas, viu, Thaís? A primeira tábua rezava sobre o relacionamento de Deus com o homem. A segunda tábua reza o relacionamento de Deus com o próximo. E o primeiro mandamento, depois que ele fala do relacionamento com Deus, é: honra teu pai e a tua mãe. Veja, querido, a importância que a Bíblia dá, e é tão importante que é o único mandamento lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 18 que repetiu que existe uma promessa se você guardar. Lá não diz assim: não matarás, porque aí você vai ficar rico. Não. Não existe nenhum outro mandamento condicionado por alguma promessa se você obedecer. Mas dos filhos tem. E Paulo cita isso aqui. Obediência não é aquele negócio que você sai bufando, batendo porta, xingando e fazendo a coisa porque se você não fizer, ele vai tomar o seu celular. A obediência, irmãos, tem a ver com honra, tem a ver com respeito, tem a ver com amor, tem a ver com a sua condição de filho e tem a ver com a condição dos seus pais de superioridade sobre você. Hoje, infelizmente, em muitos casais, em muitas casas, os filhos são os reizinhos do lar. Quem manda e desmanda na família são os filhos. Os pais estão à mercê dos filhos. Se os filhos disserem alguma coisa, há uma correria desenfreada para que seja realizado. Isso é um perigo imenso. Sabe por quê? Primeiro, porque você descaracteriza a honra, o respeito, o amor e a obediência dos filhos para com os pais. E você está criando na sua casa um monstrinho, que quando crescer, vai pisar em todo mundo, não vai obedecer ninguém, e a vida dele vai ser trágica no relacionamento com os outros. E o interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz também que essa obediência honrosa, ela traz alguns benefícios, né? Olha o verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pastor, quais são os 2 benefícios que um filho obediente colhe se realmente essa obediência é honrosa e é respeitosa? O primeiro deles é a prosperidade, para que te vá bem, seja uma pessoa próspera. E aqui não estou dizendo que é prosperidade financeira, viu, João? A priori. Não é que você vai ficar rico se você obedecer o seu pai, mas é que você vai ser uma pessoa próspera, ou seja, uma pessoa bem realizada em tudo aquilo que você faz. É mais ou menos a ideia daquele homem do Salmo 1, entende? Do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de noite e de dia. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro das águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, e a sua folha não murcha. E sabe como é que termina esse bloco? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A bênção aí, está vendo? Olha a bênção do Senhor na vida dos filhos, quando os filhos têm uma obediência prazerosa aos seus pais. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para que te vá bem, para que você seja próspero, para que tudo aquilo que você se lance a fazer, a bênção do Senhor está sobre você. Você quer ver uma coisa, Ari? Por que você acha que José foi tão abençoado em tudo que ele fazia? Dá uma lida na história de José. Porque os irmãos de José eram um esculhambo. Mas José, irmãos, era um menino fiel. José
não era conivente com o erro dos irmãos e nem com o pecado dos irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam. Sabe por quê? Porque ele não era conivente com o erro e com os desmandos dos seus irmãos para com os pais. E ele contava para os pais. Tanto é verdade que fizeram o que fizeram com ele. Aí vê a trajetória de José, onde ele foi posto. Ele foi posto na casa de Potifar, e a frase que é recorrente é o seguinte: e tudo quanto José fazia, o Senhor prosperava. José foi julgado numa prisão, porque disse não a um pecado, e na prisão, sabe o que o texto diz? Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Ele se tornou senhor da casa de Potifar e se tornou senhor da prisão. O carcereiro deu a chave da prisão para José. Você imagina isso? Botou a chave do galinheiro na mão da raposa. Só que José não era uma raposa, né? José era um menino, irmãos, que era obediente aos seus pais. E a bênção do Senhor acompanhou José a vida toda. É uma boa dica, meu jovem, para você. Você que de repente é um jovem rebelde. Você que de repente tem se rebelado contra a autoridade dos seus pais. Você quer se dar bem na vida? Obedeça. Seja humilde. Acate. Abaixe a cabeça. Não endureça a cerviz. Seja obediente. E o segundo benefício, olha o que diz o texto: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, prosperidade e longevidade. Você quer viver uma vida longa? Obedeça aos pais. Menino, não faz isso que você vai ter um problema. Não, bate comigo. Aí enfia o raio da moto atrás de um caminhão. Não é? Obedeça. Eu já vi nessa minha caminhada aí de 60 anos e de 27 de pastorado, muita gente ir embora antes da hora, por causa da desobediência, viu? Obedeça, porque aí você vai herdar duas bênçãos grandiosas: prosperidade e longevidade. Quem quer viver para sempre, diz a palavra de Deus, refreia a tua língua do mal e tenha um coração temente a Deus, e obedeça ao Senhor de todo o teu coração. E eu vou acrescentar mais uma coisa, e aos seus pais também. Pastor, eu tenho que obedecer os meus pais em tudo que eles disserem? Vamos lá. Quem é bom de escola dominical aqui? Pastor, eu tenho que obedecer os meus pais em tudo que eles disserem? Ou vou mudar um pouquinho a pergunta? Existe algo que eu possa me rebelar em obediência aos meus pais? O quê? Quando o que eles me pedirem contraria frontalmente a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque na Bíblia existe uma máxima muito clara sobre isso. Importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Se o meu pai ou minha mãe me der uma ordem que contraria frontalmente a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala não faz, aí o meu pai fala faz, eu vou falar com ele assim: papai, você pode me chicotear, você pode me bater, mas eu não vou fazer. Ô filhinho, vai lá na quitanda do sujeito, pega lá uma maçãzinha despistado assim, porque nós estamos passando dificuldade. Papai, não vou. Entende o que eu estou dizendo? Eu não posso, papai. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso roubar. Isso é roubo. Assim, irmãos, é em todos os outros relacionamentos da nossa vida, até na política. Se o Estado mandar você fazer uma coisa que contraria frontalmente a palavra de Deus, você tem a licença da palavra de Deus para contrariar o Estado, sabia? Claro, você vai sofrer as consequências. Mas fazer o quê? É aquela velha história. Então, irmãos, existe um limite de obediência. Qual é o limite? A verdade revelada de Deus nas Escrituras. Mas não é o que você pensa, é o que Deus colocou claro aqui. Ok? Ah, filho, pode entrar.
Entra com a sua namoradinha, fica lá no quarto, fica lá com ela, passa a noite com ela. Irmão, vocês estão me olhando com o olho assim arregalado? Isso é o que acontece de mais natural hoje, não é? Mas o que um jovem de Deus deve dizer para sua mãe e para o seu pai, se o seu pai e sua mãe não são crentes, e te dá uma abertura dessa para você pecar contra o Senhor, você tem que fazer como José. Papai, mamãe, pecaria eu contra o meu Deus? Não vou fazer isso de jeito nenhum. A minha namoradinha pode até dormir aqui, mas ela dorme lá na casa do Totó e eu vou dormir no meu quarto trancado, porque a carne é fraca. E aí, meu querido, olha, com todo o amor desse mundo, você não peca. E aí você pode desobedecer aos seus pais, porque ele te deu uma ordem que contraria a palavra de Deus. Amém? Vamos terminar? E agora no versículo 4 eu termino. Tá bom, primeiro é os filhos, agora os pais. Vamos lá? Vamos virar agora o lado B do long play. E vós, pais... Então o papel dos filhos está muito claro, agora ele trata do papel dos pais. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse é um dos versos mais mal entendidos da Bíblia. E eu acho que eu vou poder esclarecer vocês. Se vocês ouvirem isso de um outro pastor ou lerem algum outro livro, tudo bem. Leia, ouça, mas retenha o que é bom. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pastor, qual é o papel dos pais com respeito aos filhos? Primeiro, o papel dos pais é criarem os seus filhos no Senhor. É isso que diz o verso 4. O texto no verso 4 diz a admoestação do Senhor. Então veja que é tudo no Senhor. O papel dos pais é criarem os seus filhos no Senhor. E isso por uma razão muito clara na Bíblia. O Salmo 127, verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor. Então, se os filhos são herança do Senhor, você tem que criar esses filhos no Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor, porque eles são dele. Então você tem essa solene incumbência, papai e mamãe, daí serem cuidados e ensinados sobre a máxima consideração, porque eles são herança do Senhor. Pastor, quais são as duas grandes considerações que os pais devem aos seus filhos? Primeiro, é dever solene dos pais não conduzir seus filhos ao pecado. É isso que quer dizer o negócio da ira, viu? Versículo 4a diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Cá para nós, você não pensava que esse versículo era para você não fazer alguma coisa para o seu filho ficar virado? Não é isso que dá a entender? Não é isso? Por exemplo, chegou o Natal, você dá um autorama para um filho e dá um pirulito para o outro. Olha, você está provocando o seu filho à ira. Não é isso que você pensa com esse texto? Ou mais ou menos assim: pai, cuidado para você não disciplinar demais, com muita austeridade seu filho, que você vai provocar o seu filho à ira. A gente acha que esse provocar a ira é provocar o filho à ira, não é? Pelo comportamento errado dos pais, né? Mas não, irmãos, esse texto está dizendo isso não. Esse texto está dizendo o seguinte, olha, vamos ler de novo do jeito que ele tem que ser lido. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira de Deus, não ensinando eles o que é certo, e não cerceando o pecado na vida deles. Sabe por quê? Porque se eles pecarem, a ira de Deus vem sobre eles. É isso que o texto está dizendo, irmãos. O texto não está dizendo ira de filho, o texto está dizendo ira de Deus. É dever solene, irmãos, dos pais mostrarem aos seus filhos na palavra de Deus o que é certo, o que é pecado. Instruir os seus filhos nos mandamentos do Senhor, para que os seus filhos não atraiam para eles mesmos a ira de Deus por causa do pecado. Quantos pais, irmãos, estão empurrando os seus filhos para o pecado? Financiando o pecado dos seus filhos.
atraindo sobre os seus filhos a ira. De quem, pastor? De Deus. Veja, querido, que é dever solene dos pais ensinar os seus filhos a não pecar. Pastor, isso é incumbência de quem? Nossa, minha, sua. Se você tem filhos, é dever solene dos pais não permitir que o seu filho peque por desconhecimento. Mostre a ele o que é pecado, para que ele possa tomar nojo dessas coisas e não invocar sobre ele a ira de Deus. Amém? Cuide do coraçãozinho do seu filho. Mostre para ele o que é certo e mostre o que é errado. Não permita que o pecado entre dentro da sua casa para que o seu filho peque e atraia sobre ele o julgamento de Deus. Isso é muito sério, gente. Pais coniventes, pais que entregam seus filhos a toda sorte de práticas e atitudes, como se isso fosse algo cultural, estão entregando seus filhos ao pecado. É nosso dever, amém? Em segundo lugar, eu termino. É dever solene dos pais criar os seus filhos no ensino e na correção do Senhor. O verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas ao contraponto. Está vendo que um texto complementa o outro. Quando você ensina e quando você disciplina, você livra o seu filho do pecado. Ó, está vendo? Da ira de Deus. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. É dever solene dos pais criar os seus filhos no ensino e na correção do Senhor. É isso que significa criai-os na disciplina e na admoestação. É você ensinar e depois você corrigir, para que ele aprenda. É isso que significa disciplina e admoestação. É dever solene dos pais guiar os seus filhos a Cristo, ao caminho de Cristo. É essa ideia dos pais serem aqueles que levam seus filhos aos pés de Jesus, que instruem os seus filhos na palavra de Deus e principalmente amar o Senhor. E quando eles titubearem, você então corrige o erro. Agora preste atenção, não corrija sem antes ensinar, porque isso vai ser cruel. Você só tem autoridade para corrigir se você ensinou antes. Se você não ensinou, você não tem autoridade para corrigir. É por isso, irmãos, que primeiro é o ensino, depois é a disciplina. E isso no Senhor. É ensinar o seu filho a palavra de Deus. Trazer o seu filho na igreja para te ajudar a fazer isso. Participar de uma escola dominical. Ah, pastor, mas se eu me converti tardiamente e agora meus filhos já são grandes, e agora? Agora Inês é morta. O que resta a você é falar do amor de Deus para eles. O que resta a você é dar testemunho para eles, orar e esperar em Deus a obra maravilhosa do Espírito Santo acontecer na vida deles, porque agora é tarde. Mas, irmãos, para nós cristãos que temos filhos na igreja, é uma bênção muito grande, é um privilégio muito grande. Eu não tive isso no meu lar. Eu me converti aos 28 anos. Mas graças a Deus, irmãos, que eu e a Tereza não incorremos no mesmo erro que o meu pai e minha mãe incorreram. Eu criei a minha filha no ensino e na correção do Senhor. E está aí essa joia que ela é hoje. Que coisa, irmãos. Como a palavra de Deus é genuína, como ela é verdadeira. Como a bênção do Senhor, quando entra na família, ela se perpetua de geração em geração. Que coisa linda, Osmar. Eu vejo os meninos aí criados na igreja, vejo essas coisas lindas aí criadas na igreja. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É do Senhor e ninguém vai tocar. Louvado seja Deus. É um privilégio, irmãos.
A gente não pode deixar essa solene incumbência dos pais. Pastor, mas eu tenho tão pouco tempo. E aí eu termino dizendo para você que sim, da minha pouca experiência, né? Mas também de alguma coisa que eu já extraí da palavra de Deus. Pastor, o que os filhos necessitam dos pais para crescerem saudáveis emocionalmente e espiritualmente? Pode anotar esses cinco investimentos que você precisa fazer no seu filho. Pastor, mas os meus filhos já estão velhos. Bom, acho que já está tarde. Talvez alguns deles você ainda possa fazê-lo. Mas nunca é tarde. Eu sou muito esperançoso. Nunca é tarde para você falar do amor de Deus e ver o fruto da palavra de Deus germinar no coração dos seus filhos. Nunca é tarde. Nunca. Pastor, quais são os 5 investimentos que, na minha opinião, os pais são devedores aos filhos e que nós não podemos negligenciar com pena deles crescerem jovens problemáticos, cheios de ansiedades, de problemas e de traumas? 5 investimentos. O primeiro dele é o amor. É como eu escrevi hoje no meu Instagram, que não sou eu que posto aquelas coisas bonitas, eu só escrevo. Quem faz aqueles floreios é a Elo. Eu disse que a felicidade não está no tamanho da casa. A felicidade está no tamanho do amor dentro da casa. É porque, irmãos, é o amor. Paulo fala sobre o amor. Os pais são devedores aos filhos de quê? Do amor. Paulo diz isso aos romanos: ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Então, pais têm que amar os seus filhos. E outra coisa, papai, mamãe, você que está na internet, os seus filhos têm que compreender e sentir que você os ama. Eles têm que ter certeza que vocês os amam. Ele tem que ter esse coração tranquilo em saber que eles são amados pelos pais. Então a primeira coisa que o papai e mamãe é devedor aos seus filhos é o amor. Pastor, mas existem pais que não amam os filhos? Opa! É claro que tem. Tem muitos pais, irmãos, que não amam seus filhos. Que muitas vezes, quando os filhos vêm ao mundo, esses filhos são indesejados. E esses meninos trazem marcas para o resto da vida. Então ame, se doe, mostre que você ama, fale que você ama, utilize gestos de amor para com seus filhos, para que ele saiba que é amado. Não há nada mais seguro e confortável para o coração de um filho, é saber que ele é amado. Segunda coisa que os pais são devedores aos filhos, já falei, é o ensino. Quem deve ensinar os filhos não é a escola. A escola ajuda. Não é o anjinho e os professores da escola dominical da IPVO. Quem deve ensinar os filhos no caminho do Senhor, a amar o Senhor, a ter vida com Deus, a conhecer o Senhor, são os pais. Dever solene, você deve aos seus filhos o ensino. Não terceirize o ensino dos seus filhos para outras pessoas. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, né? Está escrito em Provérbios: quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Segundo investimento. Terceiro, já disse, disciplina. Disciplina o seu filho, porque disciplina é gesto de amor, amém? Não deixa o seu filho fazer o que ele quiser, não, meu filho. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Discipline o seu filho com amor, com cautela, com zelo, com limite. Mas se ele fizer algo errado, mostre a ele que ele errou e discipline ele por causa disso. Pastor, como é que eu disciplino meu filho? Do jeito que você quiser, sem espancá-lo, logicamente. Sem matar o menino, pelo amor de Deus. Mas discipline o seu filho. Pastor, eu posso botar de castigo? Pode. Pastor, eu posso dar umas palmadas? Pode. Pastor, eu posso dar uma varada? Pode. Pastor, eu posso tirar não sei o que? Pode. Você pode usar, você só não pode espancar o seu filho e nem, colocar sobre ele a ira do seu coração. Aí não dá. Mas discipline o seu filho, porque ele vai saber que ele é disciplinado, porque ele é amado. Sabia disso? A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus disciplina os seus filhos, a quem ama. E nós também disciplinamos a quem amamos.
Terceiro, quarto, pastor, o que é devido dos pais aos filhos para eles crescerem saudáveis? O tempo. Esse é difícil, hein, pastor? Eu trabalho o dia inteiro, minha esposa trabalha o dia inteiro. Como é que nós vamos fazer com esse negócio de tempo, pastor? Eu sei lá como é que você vai fazer, mas você tem que fazer, meu filho. Os pais devem aos filhos o tempo. Por quê? Porque quando o pai passa tempo com o filho, ele entende que é importante. Quando o pai e a mãe não têm tempo para o filho subconscientemente e depois conscientemente vai dizer o seguinte: eu não tenho importância. O trabalho é mais importante. O jiu-jitsu é mais importante. O biribol é mais importante. A academia é mais importante. E eu não tenho importância. Porque o papai e mamãe nunca têm tempo para mim. Se você tem problema de gastar um tempo com seu filho, faça como eu faço todo início do ano, com a minha agenda. Chegue primeiro nela. Entende? Chegue primeiro na sua agenda, com a sua família. E depois você preenche com aquelas coisas que você entende que são importantes. Mas não são tão importantes. Ah, pastor, minha vida é muito corrida, o senhor não imagina, eu acordo 6 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, chego, né, tem que jogar uma bola, tem que fazer um não sei o quê. Então, vamos diminuir um pouco o ritmo, vamos cortar a bola, vamos deixar menos academia, vamos fazer alguma coisa menos. Sabe para quê? Para quê, pastor? Para eu passar mais tempo com meus filhos. Meu filho está com saudade de mim. Eu não tenho visto mais meu filho, eu só vejo de manhã quando eu saio, ele está dormindo, eu chego, ele está dormindo. Olha que tragédia, irmãos. Esse menino vai crescer problemático. Quinto e último. Esse tem pai aí que tem escorpião no bolso. É o sustento, viu? O que os pais são devedores aos seus filhos? Sustento. Saiba você, papai e mamãe, que você colocou no mundo uma pessoinha maravilhosa, que é herança sua, que vai perpetuar o seu nome, a fé, vai perpetuar a sua história. Você colocou esse menino no mundo, essa menina no mundo, e esse menino e a menina devem a você o sustento. Você precisa sustentar essa criança. Pastor, eu tenho que sustentar o meu filho até quando? Essa é uma pergunta boa, né, Fernanda? Vamos lá, me responda. Vai, Valmir, até quando? Até quando eu tenho que sustentar meus filhos? Que é essa obrigação minha. Eu tenho a minha Alissa, criança eu sustento, adolescente eu sustento, ela é jovem eu sustento, enquanto ela estuda eu a sustento, depois que ela forma e começa a trabalhar e tem uma vida independente, e aí? Eu continuo sustentando? De vez em quando, né, João? Não. Irmãos, a gente sustenta os nossos filhos até os nossos filhos serem independentes financeiramente, ou principalmente quando se casarem, ou quando tiver a sua vida independente. Mas olha, vou dizer uma coisa, papai e mamãe: enquanto o seu filho estiver debaixo do seu teto, enquanto ele não tiver independência financeira, é obrigação solene sua, solene, você sustentar o seu filho. Papai, eu quero um tênis novo. Dá o tênis novo para o menino, meu filho. O tênis dele está um chulé danado, está horrível. Está horrível o tênis dele. A roupinha desse menino. Compra uma roupa para esse menino, meu filho, pelo amor de Deus. Ah, papai, me dá um dinheiro para comprar um cigarrete na escola. Não, não vou te dar não, menino. Dá o dinheiro para ele comprar um cigarrete, meu santo. É dever seu sustentar o seu filho e prover o seu filho, não de luxo, mas de sustento, para que ele pelo menos fique feliz. Amém? Quais são as 5 coisas? Vamos falar agora? Quais são? Anotou aí, Fernanda? Amor, ensino, disciplina, tempo e sustento, ok? Eu tenho certeza que se vocês devotarem essas 5 coisas aos seus filhos, vai crescer menino saudável, espiritualmente e emocionalmente, pronto para enfrentar qualquer luta dessa vida, porque teve dentro de casa o amor no coração. Amém?